programa anterior, explorámos o bairro Mafalala, que nos leva a conhecer a identidade e o espírito do povo moçambicano. E depois de uma pausa para um delicioso almoço, fomos até à fortaleza de Maputo, construída para proteger a cidade dos ataques vindos do mar, guarda histórias de batalhas, conquistas e sobrevivência. E no programa de hoje, continuamos na fortaleza de Maputo, a conhecer mais sobre a história que marcou o país. A cidade guarda o seu passado enquanto se transforma no presente. Uma capital moderna e estratégica, onde a vida urbana, a Baía e o seu porto convivem todos os dias e onde há espaço para lazer. Quer conhecer Maputo de perto? Continue connosco. A cidade de Maputo é marcada por diversos episódios ao longo da sua história. Para compreendermos melhor esse percurso, continuamos a nossa visita à Fortaleza de Maputo. Erguida como ponto estratégico de defesa, a fortaleza abriga hoje um museu histórico militar. Uma das maiores estátuas do país, Mauzinho de Albuquerque. Esta estátua antigamente encontrava-se na atual Praça da Independência. Hoje foi trazida para aqui. E para quem não sabe, Moisés, qual é que foi o papel deste senhor na história de Moçambique? O que é que este senhor fez? Ele faz parte da história da colonização do nosso território, em particular mesmo durante o processo das campanhas da ocupação efetiva do nosso território. A montagem também da primeira administração colonial contou com a participação da figura de Mauzinho de Albuquerque. Mas, além disso, ele destacou-se no processo que culminou com a captura do último imperador de Gaza, chamado Ngungunyane, em Chaimite, isso em 1895. Então, por causa dessa, entre aspas, heroicidade, em 1935, o governo colonial português ergueu uma estátua de bronze em sua homenagem. Essa estátua foi colocada na atual Praça da Independência, que na altura chamava-se Praça Mauzinho de Albuquerque. Após a independência, então o governo decidiu a remoção de estátuas e um dos lugares identificados foi a Fortaleza de Maputo, que é o símbolo da ocupação colonial portuguesa no nosso território. Diga uma coisa, estávamos a falar que esta é uma das maiores estátuas do país. Quanto é que mede? São aproximadamente 5 metros de altura. Essa estátua, mais ou menos com um pedestal, era um ponto de referência no centro da cidade. Ao meu lado direito e ao meu lado esquerdo temos duas esculturas que faziam parte da mesma obra de Mauzinho de Albuquerque.
De um lado, retrata o episódio da prisão do imperador de Gaza, que se opunha ao regime colonial português, e do outro lado, temos as campanhas militares da ocupação. Quem foi o imperador Gungunyan? Gungunyan, para a história de Moçambique, é considerado como um herói da resistência colonial portuguesa no nosso território. Ele foi homenageado por causa da sua resistência em relação a esse período de ocupação portuguesa no nosso território, com particular destaque para finais do século XIX. Gungunyan é filho de Muzila, neto de Soxangane, que controlava um vasto império até 1895, que se estendia de Lourenço Marques até sensivelmente Quelimane. Após a Conferência de Berlim, era imperioso que Portugal garantisse a ocupação efetiva, mas parte deste território estava sob o controle e domínio de Portugal. Então, Gungunyan praticamente era um obstáculo em relação aos projetos coloniais da ocupação do território. Por essa razão, em 1895, Gungunyan é preso em Chaimite por Mozinho de Albuquerque. Após uma série de campanhas de ocupação colonial que iniciaram em Maracuene, Magule, Majacase e que culmina com a sua prisão em Chaimite. De Chaimite, ele é trazido para Lourenço Marques. Lourenço Marques, depois ele é exilado para Portugal, em particular na Ilha Terceira, nos Açores, onde veio a perder a vida em 1906. Com a sua partida em Moçambique, ele só foi permitido levar 7 das suas principais esposas, juntamente com o seu filho, que era o herdeiro do trono. Em Portugal, Gungunyan aprendeu a ler, aprendeu a escrever, foi batizado, crismado e passou a chamar-se Reinaldo Frederico Gungunyan. Moçambique precisava de homenagear Gungunyan e é por isso que logo após a independência, 1985, o governo de Moçambique, na altura representado por Samora Moisés Machel, pediu a devolução dos restos de Gungunyan. Com a sua devolução, Moçambique preparou uma urna de madeira onde jazem os restos mortais, simbolicamente de Gungunyan. Esta é uma urna que foi preparada por um artista chamado Paulo Comé, juntamente com Malangatana Valente Buenha. Em Maputo, Gungunyan é homenageado num espaço que é símbolo da ocupação colonial, que é a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, atual fortaleza de Maputo. É um espaço que era a antiga capela desta fortaleza. Então tem essa dimensão religiosa onde Gungunyan. Atualmente recebemos visitas diversas que homenageiam, que procuram conhecer quem foi Gungunyan. Além da urna, temos também a imagem que retrata o contexto, o momento em que Gungunyan praticamente abandona, deixa o nosso território, juntamente com as suas esposas. Por fim, nesta sala também temos uma cadeira que pertencia a Gungunyan, que fazia parte do primeiro museu histórico militar aqui integrado na Fortaleza. As restantes 2 salas da Fortaleza de Maputo servem para fazer, ao longo do ano, diversas exposições temporárias. A
nossa visita à Fortaleza de Maputo infelizmente está a chegar ao fim. Mas antes de terminarmos, ainda há um facto muito interessante, que é onde o Moisés costuma levar as pessoas para terminar a visita, que é exatamente em frente a esta árvore. E porquê, Moisés? É uma árvore especial para a Fortaleza, é considerada centenária, árvore dos enforcados, alguns chamam de árvore dos milagres, entre outras designações. Cientificamente é chamada de Kigelia pinnata ou Kigelia africana. Identificamos 3 razões principais que tornam esta árvore especial. Há uma dimensão histórica, há uma dimensão cultural e também há uma dimensão simbólica, podemos assim chamar, mas principalmente medicinal. A histórica, porque ela está associada com vários contextos históricos da construção da fortaleza, a história da resistência. Há informações que dão conta que houve uma revolta na cidade de Lourenço Marques e um dos governadores teria sido enforcado embaixo da árvore, chamado Dionísio Ribeiro. Mas, além disso, há informações de que houve um momento em que a árvore ela foi cortada. Depois de ser cortada, dias depois, ela ressurgia. Então, a comissão que era encarregue de reabilitar a fortaleza, por verificar este mágico acontecimento, decidiu que a árvore tinha que ser preservada, não cortada, por causa desses feitos históricos. E a partir desse momento, essa árvore passou a ter uma dimensão patrimonial, uma legislação específica a protegê-la. A dimensão medicinal é porque a árvore tem efeitos medicinais. Acredita-se que os seus frutos, os seus ramos têm um poder medicinal. Há quem acredita que problemas de reumatismo, problemas de tensão arterial, entre várias doenças que a medicina tradicional encarrega-se de cuidá-las, tem a sua solução nesta árvore. Muitos cidadãos da cidade de Maputo têm procurado a fortaleza exclusivamente para ter acesso aos frutos, aos ramos e às folhas da própria árvore. Então, esses elementos históricos, medicinais e culturais contribuem para a valorização do local, a preservação também do local, e através da árvore contamos diversas histórias ligadas com a história da ocupação, da resistência e da dominação colonial no nosso território. E para você que só chegou agora, estivemos na Fortaleza de Maputo. Erguida como ponto estratégico de defesa, hoje abriga o Museu Histórico Militar, onde estão preservadas memórias importantes da luta e da resistência do povo moçambicano. Quer conhecer mais sobre a história de Moçambique? Continue connosco! Vista do Alto, Maputo revela a sua geografia única, entre a Baía e o Oceano Índico. A cidade desenvolveu-se a partir de uma povoação ligada ao comércio costeiro e à sua baía natural, ganhando ao longo do tempo uma posição estratégica na África Austral. Durante o período colonial, conhecida como Lourenço Marques, desenvolveu-se como um importante centro administrativo e portuário. O seu traçado urbano, ainda hoje, reflete essa herança, com edifícios de influência europeia e avenidas largas, elementos que desenham uma cidade aberta, organizada e marcada pela sua história. Após a independência, em 1975, Maputo reinventou-se como capital de um país livre, mantendo-se como o principal centro político, económico e cultural de Moçambique.
Hoje é uma cidade em crescimento, onde convivem diferentes realidades, tradições e gerações. No centro da cidade surgem espaços que refletem uma nova dinâmica urbana. Os centros comerciais tornam-se pontos de encontro, lazer e consumo para uma população cada vez mais urbana. Como exemplo, o Maputo Shopping Center integra lojas, restaurantes e serviços que acompanham o crescimento da cidade. Mais do que um espaço de compras, é também um ponto de encontro onde se cruzam diferentes estilos de vida, gerações e influências culturais. O crescimento destes espaços acompanha a expansão económica da cidade nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, refletem mudanças nos hábitos do dia-a-dia, onde o comércio tradicional convive com marcas internacionais. Estes espaços mostram uma cidade em transformação. Maputo continua a crescer, adaptando-se aos novos tempos, sem deixar para trás a sua identidade. Ao final do dia, a cidade volta-se para a Bahia. É neste momento que Maputo revela um lado mais sereno, mas igualmente marcante. A cidade desacelera gradualmente, enquanto a luz do sol reflete-se na água e os tons alaranjados envolvem as ruas da cidade. Na Baía de Maputo, ao lado da ponte que liga Maputo a Catembe, encontra-se um dos principais portos da África Austral. A sua importância consolidou-se ao longo dos últimos séculos, afirmando-se como um ponto-chave nas ligações comerciais da região. Desempenha um papel fundamental no escoamento de minerais, como carvão e ferro, provenientes de Moçambique, África do Sul, Suazilândia e Zimbábue. Ao longo dos anos, o porto tem sido modernizado para responder à crescente procura, reforçando a sua capacidade logística e consolidando-se como um motor essencial da economia moçambicana. Ao cair a noite, o cenário da capital transforma-se. As luzes desenham o contorno da cidade, refletindo-se na baía e criando uma atmosfera serena e simultaneamente vibrante. No dia seguinte, acordamos e seguimos pelas ruas de Maputo. E decidimos fazer uma paragem quase obrigatória para provar uma das bebidas mais típicas por aqui, o sumo de cana preparado na hora. Que misturas é que vocês costumam fazer? Aqui tem gengibre, tem maracujá, ananás, limão e laranja. Ok, A sua quero... escolha. Pode ser um maracujá.
Que maracujá. misturas é que queres? Só Hã? cana e maracujá, só. Só limão? Tu. O grande é só com limão e a mim é com maracujá. Sem gengibre. Sem gengibre. Sumo de cana é o melhor sumo. Por acaso, a maioria dos turistas, quando vêm para cá a Moçambique, gosta muito de sumo de cana porque é sem químicos, é natural. É tudo que eu tinha a dizer. Eu ainda não tenho nada a dizer porque ainda não experimentei, mas tem bom aspecto. A cana-de-açúcar e os acompanhamentos são prensados ali mesmo, dando origem a um sumo fresco, doce e muito refrescante, ideal para os dias quentes de Maputo. Aqui está a ser colocado, para além da cana, está a ser colocado o abacaxi, o ananás, gengibre, limão e ainda maracujá. Que é para não ficar só doce, mas com uns ácidos extra e o sabor forte aqui do gengibre. Então viemos experimentar o famoso sumo de cana, que é muito conhecido aqui em Moçambique. Capital de Maputo. Exatamente. Eu pedi o açúcar de cana com limão, que é para cortar um bocado o sabor a doce. E aqui o nosso amigo pediu as frutas todas e mais algumas que lá havia. Fez uma mistura de limão com gengibre. Você gosta de gengibre? Gosto muito. É saudável. Pronto. Bom apetite. Obrigado. É doce. Ainda bem que eu pedi o copo pequeno, mas é bom. Há tradições que se cumprem. E experimentar um sumo de cana enquanto estiver por Moçambique é uma delas. No próximo programa, a nossa rota será pela Baixa de Maputo e por alguns dos seus pontos mais emblemáticos. Entre as suas ruas e edifícios históricos, a cidade revela a sua identidade única, onde o passado continua vivo no presente. Das paredes da Casa de Ferro ao verde do Jardim Botânico Tunduro. Conheça o melhor da capital moçambicana. Não perca!